Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode se assentar, queridos. Deus seja louvado por mais esse dia que Ele nos concede de estarmos reunidos para glorificarmos e exaltarmos o Seu santo nome. Estamos em um propósito nessas quintas-feiras, falando em cima da temática a armadura de Deus, e estamos usando como base bíblica Efésios. Você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, seu capítulo de número 6, e hoje nós vamos ficar no versículo de número 12. As quintas-feiras é igual uma série, sabe a série lá da Netflix que você assiste? Então é capítulo por capítulo, tema por tema. Então cada quinta-feira é tratado dentro de um versículo e de uma temática, a qual assim foi direcionado por Deus e pelo nosso pastor, aos pastores desta casa. E hoje eu quero falar aos irmãos o versículo de número 12, do capítulo de número 6. O texto nos diz assim: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes ou celestial. Queridos, só para nosso conhecimento aqui nesta noite, nós estamos diante de uma das cartas paulinas, provavelmente uma das suas epístolas ou cartas da prisão. Paulo escreve essa epístola provavelmente no ano 60 e 61, e durante 2 anos ele fica preso em Roma, em uma prisão domiciliar, ou uma casa que foi alugada pelo império ou pelo imperador romano, para que Paulo pudesse ali ficar. Durante este período de prisão, Paulo continuou pregando o Evangelho e escrevendo cartas como Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. Quando você ler Filipenses capítulo 1, você vai encontrar no versículo 15, se não for o 15 é o 16, se não for o 16 é o 17, mas está lá no capítulo 1, você vai encontrar. Paulo vai dizer que a prisão, ou as suas prisões em Cristo, contribuiu para que ele pudesse pregar o Evangelho a toda a guarda pretoriana. Quem era a guarda pretoriana? Soldados que ficavam de guardas, guardando Paulo nesta prisão domiciliar. E Paulo olhava para eles e dizia: olha, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e vai vir para nos buscar, para levar ao céu. E dentro desta mensagem cristocêntrica, ele ganha a guarda pretoriana inteira. Pastor, só isso que Paulo falava é pouco, é? Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para o céu.
Só que além de ganhar a guarda pretoriana, Paulo também ganha os funcionários de César. Capítulo 4, versículo de número 22. De Filipenses ele diz: saudai-vos também todos quantos são da casa de César, funcionários do imperador. Este homem vai escrever esta carta, e para muitos é uma das cartas mais poderosas de Paulo, porque ele vai falar sobre a edificação da igreja, as bênçãos da igreja, a revelação da igreja. Ele vai falar sobre um andar em cooperação, um andar em santificação, um andar sob submissão e um andar sob proteção. Dentro dessa epístola, para muitos, não foi apenas uma epístola direcionada a esta igreja, mas deveria ser uma carta itinerante, passando nas demais igrejas dos seus dias, para que eles pudessem compreender e receber a poderosa mensagem que nós encontramos dentro dessa epístola. O versículo de número 12, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer que nós enfrentamos uma guerra, nós enfrentamos uma luta, e ele é enfático dentro deste verso, ou versículo, em dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Ele diz que não é uma luta embaixo, mas é uma luta que acontece em cima. Então, dentro deste versículo, Paulo vai nos trazer e vai identificar quem é o nosso inimigo. Ele diz que essa luta é uma luta constante, e a posição geográfica que ela acontece, ele deixa registrado no final do versículo, dizendo que é nas regiões celestiais. Paulo diz: a sua luta não é embaixo, a sua luta acontece em cima. Paulo vai identificar que existe o reino das trevas. Na verdade, existe o reino dos céus, que é o reino de Deus, o reino dos homens e o reino das trevas. Paulo diz que potestade, principados, hostes da maldade atua nessa região celestial. Paulo, ele vem dentro desta batalha espiritual identificar os inimigos que a igreja enfrenta diariamente. Eu sei que quando você levantou a sua mão e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pensou que tudo seria fácil, né? Sim ou não? Tudo seria moleza. Aí você viu que as coisas apertou um pouquinho, e é normal. Por quê? Porque você é luz, e o mundo não vai facilitar para quem é luz, irmãos. O sistema não vai facilitar para quem é de Deus. Porque dentro desta opressão e desta batalha que nós enfrentamos, nós temos que saber quem é o nosso inimigo. Como você vai enfrentar alguém se você não conhece? Como você vai batalhar contra alguém se você não sabe como ele batalha, como ele age? Então Paulo diz: olha, o reino das trevas é um reino organizado. Satanás, como um grande estrategista milenar, ele organizou o seu reino para tentar parar a igreja. Primeiro, porque ele entende que o inimigo dele não é Deus. Ele entende que o inimigo dele é a imagem de Deus. Porque todo covarde é assim. Se ele não pode com você, ele tenta manchar a sua imagem. Satanás não pode com Deus. Quem é a imagem de Deus? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse homem perde a imagem na queda.
Mas quando Cristo vem, você reconhece Cristo como seu Salvador, você adquire a imagem de Deus novamente. Por isso você reflete a glória do Senhor, não com o rosto coberto como Moisés, mas com o rosto descoberto nós refletimos o poder e a glória de Deus. Então o propósito dele é parar a igreja, é parar você, é nos parar. Então Paulo diz assim, que esse reino é organizado em potestades, príncipes ou principados, exércitos da maldade. Porque quem são esses seres que atuam nessas regiões, ou nessa região celestial? Esse ser é Satanás e a terça parte dos anjos que caíram com ele. Nós entendemos que existe, biblicamente falando, hoje, seres espirituais ou anjos caídos, que estão nas regiões celestiais, e anjos caídos que também estão presos no abismo, para ser solto no dia e na hora determinada pelo Senhor. Em Apocalipse diz que esses seres que estão presos são tão poderosos que alguns chegam a dizer que em poder bélico ou poder de destruição, eles são até mais poderosos do que o próprio Satanás, ou o diabo, ou a antiga serpente. O maior poder de Satanás, quando ele leva com ele a terça parte, é o poder de influenciar. O que ele usou no jardim? Poder de convencer alguém, ou de influenciar alguém a ir contra aquilo que Deus havia determinado. Então o maior poder de Satanás é o poder de influenciar. Mas quem é ele? Vamos trazer algumas características dele aqui nesta noite. Primeiro, a Bíblia diz que ele é enganador. Olha o que diz em João capítulo 8, versículo 44. Vós tende por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é a mentira, e porque ele é um mentiroso e o pai da mentira. O primeiro propósito dele é o quê? Enganar. E como ele tem o poder de enganar? Através da influência, influenciando alguém a andar segundo os seus enganos. Porém, a Bíblia também diz que ele é o nosso acusador. É ele que nos acusa diante de Deus, ou é ele que acusa o homem, a mulher, a humanidade diante do Criador. Mas graças a Deus que eu e você temos um advogado. Só 3 aqui em cima pegou, nem o pastor Wagner pegou essa. Nós temos um advogado 24 horas por dia dentro do nosso tempo, que quando Satanás te acusa, ele chega diante do Pai e diz: Pai, eu me tornei justiça, e através de mim eu justifico ele, eu justifico ela, por isso não há nenhuma acusação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo a vontade do Senhor. Então ele é acusador. Terceiro, ele é rebelde, porque ele se rebeliou contra Deus. Observa, e eu ouvi o pastor Haroldo falando na quinta passada, quando Satanás propôs no seu coração dizer: subirei até o mais altos céus, e colocarei o meu trono acima das estrelas, acima dos anjos, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não quis ser maior que Deus, ele não quis ser mais poderoso que Deus,
porque ele sabia que não tinha condição alguma, ele quis ser igual. Sabe qual é o maior problema, ou foi o maior problema de Satanás? É não estar contente com aquilo que ele era. Ele desejou ser mais, conquistar mais, ir além, ser semelhante. Dizem alguns estudiosos, não vou entrar nesta questão, mas diz que quando ele quis ser semelhante a Deus, foi quando Deus criou Miguel. E o nome Miguel significa quem é semelhante ao Senhor. Quem é semelhante ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor? Satanás não passa de uma criatura, mas Deus é o Criador, onipotente, onipresente, onisciente, o Eterno. Quarto, e eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo aqui, ó. Ele é imitador. Satanás é imitador. Diga comigo, Satanás. Nossa, apareceu agora, vou falar para você dar risada, tá? Apareceu o Chaves, a bruxa do 71 falando, Satanás. Satanás, ele é imitador. Porque ele não sabe criar nada, ele só sabe imitar. Está na Bíblia? Vamos lá? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele não é, mas imita, aparece como sendo. Por isso você tem que ter o discernimento espiritual para saber se é Deus ou se não é Deus. Se não tem o discernimento, não toque. Fique quieto, que é melhor para não pecar. Porque pode ser Deus, como também pode não ser. Porque ele é especialista em imitar. Quinto, ele é especialista em semear joio. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24, até o versículo 30. Eu não vou ler tudo para ganharmos tempo, tá? Mas diz assim o texto, ó. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E quando a semente germinou na terra e deu crescimento, o dono do campo percebeu que o joio estava no meio do trigo. Quem semeou o joio? O inimigo. Quem é o inimigo da igreja? Satanás. Só que aqui vem o segredo. Eu não posso arrancar o joio. Você não pode arrancar o joio. Quem vai tirar o joio é o Senhor do campo no momento da colheita. Só que dá para você identificar o joio no meio do trigo. Tem como, pastor? Tem. Vou te ensinar. Te ensinar não, vou falar para você. Como é que identifica o joio no meio do trigo? Olhando de longe, parece tudo igual. Mas conforme vai crescendo, pastores, conforme vai crescendo, reverendo Natanael, está na estica, hein, varão? Conforme vai crescendo, o joio não tem fruto, não tem semente, é uma palha seca. O trigo, por sua vez, tem semente. Por ter semente, o trigo vai crescendo, só que em vez dele permanecer assim em pé, ele vai se... Quanto mais ele cresce, mais ele... Porque tem frutos, carrega semente. E o joio? Não se prostra, porque é uma palha seca. Mas quem tem fruto, entende que veio dele, para a glória dele, para o louvor dele. Então ele é especialista em semear joio. Sexto, ele também oprime as pessoas com enfermidade. Mas vamos entender aqui, tá?
nem toda enfermidade é consequência de uma ação demoníaca. Pode ser questão genética, pode ser questão de você não cuidar da sua saúde e depois vir as consequências. Mas Satanás também pode colocar enfermidades. Pastor, como é que eu vou descobrir agora? Às vezes a pessoa vai no médico, passa em vários especialistas e ninguém descobre o que tem. Gasta tudo que tem e ninguém descobre e nunca traz a cura. Pode ser de ordem espiritual. Aí o Senhor, que levou sobre ele as nossas enfermidades, tem o poder para curar. Agora, se não for de ordem espiritual, pode Deus usar o médico também para trazer a cura, e está tudo bem. A cura também veio da parte dele. Mas Satanás também pode atingir as pessoas com enfermidades. Sétimo, ele pode também atormentar o coração de alguém. Ele pode também atacar a mente. Olha o que diz o texto em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele pode atacar o coração, pode também atacar a mente. Por isso que você vai entender, a partir de quinta-feira que vem, eu acho, e começa as peças, né? Você vai entender a importância de cada peça. Satanás também pode disseminar falsos ensinos. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos vão se afastar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nos últimos dias. Então ele é especialista em ensinar. Mas ensinar o quê? Heresias, para fazer com que os crentes se afastem de Deus. 10º, Satanás pode se opor-se contra o pregador da palavra. Sabia disso? Olha o que diz lá em Zacarias capítulo 3, versículo 1 ao 5. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, ouvir-se contra ele. Mas o Senhor disse: Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tira-lhe as vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. E puseram-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça, e vestiram eles de roupa nova, e o anjo estava em pé. Quando Satanás tentou acusá-lo, o próprio Senhor diz: é ele um tição tirado do fogo. É ele um tição tirado do fogo. Então são algumas características que ele tem como estratégia para tentar atingir o povo de Deus. Mas vamos lá. Primeiro, principados. Que ordem angelical é essa? Porque Satanás é um anjo, tá, irmão? Só que um anjo caído, tá? Principados refere-se a entidades espirituais do mais alto nível de autoridade. Vamos entender o reino das trevas. Tem um principal, um cabeça, que é o diabo, Satanás. Abaixo dele, ele vem organizando em principados. Abaixo dos principados, ele vem organizando em potestades. Por quê? Porque nós vamos entender
que existe demônios territoriais. Pastor, isso é bíblico? É. E daqui a pouquinho nós vamos ver o porquê. Quando se refere à potestade, a Bíblia está dizendo então que se refere a um nível mais alto de autoridade. São representantes, príncipes, governantes das regiões celestiais. Lembra de Daniel, capítulo 10? Daniel orou, não orou? Deus não ouviu? Sim ou não? Na verdade, Deus já escuta antes dele falar, porque Deus já sabe a intenção que está no coração. Deus ouviu, pastor Lúcio. E quando Deus ouviu, no mesmo momento, pastora Cláudia, Deus mandou a resposta, sim ou não? Quem veio trazendo a resposta? Quem? Gabriel, né? Gabriel veio trazendo a resposta. No primeiro dia, Deus ouviu e mandou a resposta. Só que quando ele veio trazendo a resposta para Daniel, houve um bloqueio espiritual. Ele não conseguiu atravessar. Gabriel veio de Deus, com a mensagem de Deus, um anjo de Deus, e não conseguiu romper potestades e principados. O interessante é que Daniel entendia tanto de batalha espiritual, que ele diz assim: se a resposta não veio no primeiro dia, alguma coisa está acontecendo, eu vou continuar. 2, 3, 10, 15, 21º dia, Deus mandou quem agora? Miguel. Por que Miguel passa e Gabriel não passa? Patente de exército, irmãos. Nós precisamos entender que quando Deus entrega algo e Deus dá algo para alguém, Ele não vai tomar. É igual os dons espirituais, são irrevogáveis. Deus deu, não toma mais. Ele vai cobrar lá na frente o que você está fazendo, mas retirar, não. Quando Miguel vem, ele é um dos príncipes do Senhor. Então a patente é a mesma, ele vai e atravessa principados e potestades e traz a resposta para Daniel. Mas olha o que o texto diz: que o príncipe da Pérsia, Gabriel dizendo para Daniel, desde o primeiro dia que propôs no teu coração, Deus ouviu e mandou a resposta. Porém o príncipe da Pérsia, durante 21 dias, se opôs a mim, não deixou que eu passasse, até que viesse quem? Um dos principais príncipes do Senhor, Miguel, e com ele eu atravessei potestades e principados e vim lhe trazer a resposta. Dá uma olhadinha para este crente que está do teu lado aí nesta noite. Olhe para ele, olhe para ela. Diga para ele: se já clamou um dia e não veio a resposta, clama no segundo. Já estou clamando 1 ano, clama 2 anos. Quem sabe está travado nas regiões celestiais, mas nesta noite eu profetizo em nome de Jesus, nem que Deus dê ordem aos anjos e a Miguel, mas a resposta vai chegar. Príncipe da Pérsia no texto pode ser um principado que foi estabelecido nas regiões celestiais e responsável pela Pérsia. Então, biblicamente falando, existe sim demônios territoriais. Vamos para mais um texto, para não ficar só nesse. Marcos capítulo de número 5, versículo 1 ao 10. Não vou ler tudo, depois você lê em casa. E chegaram ao outro lar do mar da província dos Gadarenos, e saiu ele do barco, e logo quando ele saiu, veio um homem dos sepulcros, com um espírito imundo, o qual tinha morado muito tempo na sepultura, e nem cadeias poderiam lhe prender, porque ele quebrava todas, né? E andava ele dia e noite, clamando pelos montes e pelas sepulturas, todo ferido e machucado com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Olha, cheio de demônio, correu e adorou. Mas como Jesus tinha visão espiritual, né? Diz: opa,
Eu sei quem está aí. Não me engana não. Não sou movido por emoção não. E clamando ele, olha o que ele diz, clamando ele com grande voz diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Vieste me atormentar antes do tempo? E Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: meu nome é Legião. No mínimo 6.000 demônios possuía esse homem. Quando ele fala uma legião, reverendo pastor Tiago, está se referindo à legião romana, do exército romano. Cada legião era 6.000 soldados. Então, no mínimo 6.000 demônios possuía aquele homem. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência espiritual de orar por alguém e começa um processo de libertação, e a pessoa parece que está liberta e depois e você fica horas ali naquela luta e naquela batalha. Eu me recordo, alguns anos atrás, uma pastora me ligou e falou: pastor Anderson, vem aqui me ajudar a fazer uma oração pela minha tia, e está manifestada e já tem alguns irmãos orando lá. Eu queria que o senhor fosse me ajudar. Eu passei na casa do Wagner, peguei o Wagner, nós fomos até a casa daquela moça. Chegamos lá, já tinha bastante crente dentro da sala, e era aquilo, né? Orava, parecia que ela estava liberta, voltava de novo. E foi uma luta, irmão. Isso já estava quase 3 horas da manhã. Eu cheguei na porta da casa da moça, Natan, e olhando para fora assim para a rua, eu falei: Senhor, eu tenho que acordar 6 horas para trabalhar, e esse demônio está dando um trabalho terrível. Aí, mediante eu falando com o Senhor do lado de fora, Deus me deu uma revelação de algo que tinha acontecido. E quando eu contei aquela revelação, ele foi embora, nunca mais voltou. 13 almas aceitou Jesus aquele dia naquela casa, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas deu trabalho, irmão, porque eu olhava para mim mesmo e falava: não estou em pecado, Senhor, estou orando, jejuando, estou usando o nome-chave. Qual que é o nome-chave? E vai e volta, porque era uma legião, não dava trabalho. Mas observa que quando Jesus pergunta: qual é o teu nome? Diz: meu nome é Legião. Ele vai rogar que Jesus permita que eles saiam do homem e vai para onde? Para os porcos. Por quê? Porque eles não queriam sair daquela região. São demônios territoriais. Parece loucura, queridos, mas não é. O tempo é pouco, não vai dar tempo da gente entrar em muitas coisas. Mas em cada cidade, em cada país, em cada bairro, rua, existem demônios territoriais responsáveis. Na verdade, existem até demônios familiares, que acompanham famílias durante anos e anos. E como quebrar isso? Somente através do nome de Jesus. Tá? Então existem principados, abaixo deles potestades, abaixo hostes espirituais da maldade. O reino das trevas organizado, não tem bagunça, é cada um prestando conta. Se Deus permitisse, Ele abrisse as nossas visões espirituais, a gente ia enxergar tanta coisa. Na verdade é o contrário, a gente tem que pedir não para Deus abrir a nossa visão espiritual, tem que pedir para Deus fechar. Fechar a nossa visão carnal, porque a visão de Adão carnal só abriu depois que ele pecou. A gente tem que pedir para Deus fechar a nossa visão carnal, para enxergarmos só as coisas espirituais. Então existem demônios territoriais, tá? 3 minutos e eu finalizo aqui, não dá mais tempo. Demônios, deixa eu perguntar para vocês aqui, vocês acham que demônios têm poder sobre a natureza? Quem acha que sim, levanta a mão.
que não. Quem acha nada. Vamos ler um texto, vamos? Para nós finalizar. 2 textos. Eu quero que vocês leiam na Bíblia de vocês. Jó, capítulo 1, versículo 16. Jó, capítulo 1, versículo de número 19. Não dá tempo, mas existem demônios, ou existem anjos, que eles controlam a natureza, mas não vai dar tempo, só o gostinho para você pesquisar depois. Jó, capítulo 1, versículo 16, Jó, capítulo 1, versículo de número 19, quem achou, diga amém. Então pode ler para mim, que eu não abri aqui a minha Bíblia. Da onde soprou esse vento? Quem soprou esse vento? Quem pediu permissão a Deus? Vamos ler o versículo 19. Ela leu 19? Se ela leu 19? Então lê o 16, por favor. Esse fogo foi fogo de Deus? Não. Não foi Deus que trouxe a destruição. Satanás que quis destruir tudo quanto Jó possuía. Foi uma permissão de Deus. Mas quem causou toda a destruição foi quem? Então, paz, meus senhores e as senhoras. Ele tem sim poder sobre a natureza. Alguns dizem que lá em Marcos capítulo 4, quando Jesus repreende o mar e o vento, o ato de repreender no texto, era como se Jesus estivesse falando com uma entidade, que estava trazendo e causando uma grande tempestade. Mas eu não vim te trazer medo, eu vim te dizer que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Pastor, mas agora eu estou com tanto medo que eu estou até calado, nem glória eu estou conseguindo. A Elisama está até com a mãozinha, você não está rezando não, né? Mas deixa eu finalizar aqui e entregar o microfone para quem é de direito. Aonde é o reino das trevas? Nos ares, né? Se nós, a igreja, que estamos no reino dos homens, na terra, potestades e principados, geograficamente falando, né, está abaixo de nós ou acima? Os ares estão onde? Naturalmente, olhando dentro da nossa visão, potestades e principados estão acima. Mas vou te dizer um texto, tá? Para você dormir tranquilo hoje, em paz com o Senhor. A Bíblia diz que nós assentamos com Cristo nas regiões celestiais. Sabe qual é a notícia boa? Eu e você estamos assentados com Cristo. Então potestade não está acima da igreja, mas a igreja está acima de potestades e principados. Eu vou repetir que você não pegou. Você olha de baixo para cima, ele parece um gigante, mas eu quero te convidar de olhar para cima, para baixo, porque em Cristo nós estamos assentados acima de potestades e principados e hostes da maldade. Finalizo agora. Hoje você conheceu um pouquinho mais sobre o seu inimigo. Quinta-feira que vem você vai vir começar a pegar, a buscar o quê? As peças. Então não perca, tá? Convide mais alguém, pelo menos mais 10. Eu citei algumas características, 10. Você vai convidar no mínimo mais 10 pessoas, e vai dizer: vem para o culto de quinta-feira, que é culto de batalha espiritual. Nós estamos em uma luta
em uma guerra, e eu finalizo agora, nesta luta, nesta guerra, já é uma guerra que nós já vencemos. Nós já vencemos. Nós já vencemos. Você só tem que ficar em pé e resistir como um bom soldado. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, teu Filho, tua palavra foi pregada aqui nesta noite, e nós entendemos que nós estamos em uma luta, estamos em uma guerra, mas maior é o Senhor que está conosco. Nos dê, Senhor, cada dia mais autoridade, poder e revestimento, para prosseguirmos, Senhor, e continuarmos. Senhor, continue abençoando os seus filhos, de uma maneira poderosa e especial, no nome de Jesus Cristo, amém. Aplauda o nome de Jesus.